Que a paz e a graça do nosso Deus seja comunicada mais uma vez nesta manhã, por meio da pregação da sua palavra. Amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. Números 11. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Números 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Oremos uma vez mais. Deus eterno, nessa manhã, Pai, a tua igreja é reunida da forma como o Senhor mesmo determinou. Nós nos apresentamos, Pai, perante o Senhor, porque o Senhor nos convocou. Nos lembramos, Pai, dos nossos pecados, de como nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe por causa do pecado de Adão, mas também, Pai, nos lembramos dos nossos próprios pecados. E tendo lembrado disso, Pai, nós não temos outra coisa a fazer senão recorrermos a Ti e a Tua suficiência em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos fazer ser mais consciente da suficiência de Cristo Jesus para as nossas almas. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você já teve que comer na sua casa só arroz e feijão? Sem ter carne nenhuma, você não tinha nenhum protótipo de frango, que a gente chama de ovo, para comer? Ou você sempre, e por graças a Deus, você sempre teve a carne para comer? Mas várias pessoas têm que passar dias e dias do mês sem saborear um pedaço de carne. E essas pessoas podem cair no pecado da murmuração. Talvez você, como não tem ausência de carne, você não murmure por conta disso. Mas talvez você olhe para aquele bife de colchão mole e diga: eita, quem dera fosse uma picanha. O quanto que nós somos muito tendenciosos a nos esquecermos da graça de Deus, das misericórdias de Deus, da suficiência de Deus, e acabamos nos deixando levar por murmuração. É isso que nós vamos ver aqui. O povo de Israel, em vez de se lembrarem da suficiência de Deus, eles acabam caindo em murmuração e pecando contra Deus. Nós veremos então como somente a suficiência de Yahvé pode nos livrar da murmuração, da punição e do desejo pelo pecado. Nós veremos isso em duas porções. Primeiro, dos versículos 1 até o versículo 3, onde nós veremos que o descontentamento do povo e a ira de Yahvé. Depois do verso 4 até o verso 9, nós veremos novamente o descontentamento do povo
e a suficiência de Yahvé. Leamos mais uma vez os versículos 1 a 3. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Nós estamos aqui no capítulo 11 de Números, um livro escrito por Moisés, falando então ainda sobre a peregrinação do povo judeu saindo do Egito, indo à Terra Prometida. E aqui você está num contexto imediato, onde o povo acabou de ter uma parada para comemorar a Páscoa. Eles acabaram de lembrar que eles foram tirados com mão forte da parte de Deus do Egito, que os estava levando para a Terra Prometida. Você também tem no contexto imediato, Moisés está mostrando como era que Deus protegia o seu povo, quer de dia, quer de noite, através da nuvem de fumaça e de fogo, que tanto os guardava do dia, do sol escaldante do deserto, quanto à noite os aquecia do frio muito temeroso do deserto. E nesse contexto imediato, onde você está vendo isso, Moisés vem e nos conta o quanto que, apesar de todas essas graças, queixa-se o povo de sua sorte. O povo, ele se queixa apesar de não ter motivo nenhum para se queixar. Ele se queixou simplesmente porque se deixou se levar pela corrupção do seu coração e se voltar contra Deus. O povo murmura contra Deus. Eles murmuram por causa da sua sorte. O verso 1 diz, por causa da sua sorte. Eles murmuram sem motivo plausível. Eles se queixam do destino de Yahvé para as suas vidas. É como se eles estivessem dizendo, se nós estivéssemos no controle, nós não estaríamos no deserto passando por essa situação. Se nós estivéssemos no controle, nós não queríamos estar nessa situação. E Deus, que conhece muito mais do que as palavras dos homens, mas também conhece as intenções do seu coração, Ele ouve a queixa, a murmuração do seu povo. Como é que você encara a providência de Deus na sua vida? Você tem murmurado contra a graça de Deus, contra as misericórdias de Deus, contra aquilo que Deus tem lhe feito de benefício? Você é daquele que murmura do casamento que você tem, dos filhos que você tem, do emprego que você tem, do curso que você faz, dos pais que você tem? Ou você de fato entende que tudo isso é a providência de Deus para o seu bem, mesmo que isso pareça ser mal, mesmo que isso possa ser considerado ruim, isso que acontece na sua vida é a providência de Deus. Um exemplo claro de quem entendia isso, e eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. Jó, logo depois de ter perdido tudo que ele tinha, ele perde tudo que ele possuía, inclusive os seus filhos. O versículo 20 diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Escritura declara que em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E não sendo suficiente ele ter perdido tudo o que tinha, ter perdido os seus bens, ter perdido a sua família, fica ainda pior. Ele recebe uma doença gravíssima. Mas aí o capítulo 2, versículo 9 e 10 ainda de Jó, diz que tendo sentado em cinzas por causa da sua doença, o versículo 9 diz que sua mulher lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida.
Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, se a Escritura mostra que Jó não pecou por ter reclamado contra aquilo que lhe parecia mal, lhe parecia ruim, quão graves são os nossos pecados quando nós murmuramos contra aquilo que são os benefícios de Deus. E a ira de Deus, ao perceber a murmuração do povo, ela se acende. O verso 1 diz: ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Todas as vezes que os homens cometem pecados contra Deus, a ira de Deus se acende contra os homens. Todos os homens devem ser punidos por causa dos seus pecados. Mas esse juízo, ele é ainda mais severo quando ele parte das pessoas que estão no meio do povo de Deus. Nós, que somos o povo de Deus, e o versículo 1 diz, o povo de Deus, eles murmuram contra Deus. Se os pecados daqueles que estão distantes do Senhor, que estão afastados do Senhor, que não conhecem a graça de Deus, não conhecem o Evangelho, eles são gravíssimos. Quão graves são os pecados do povo de Deus? Muitas das vezes, por estarmos debaixo da graça de Deus, nós não levamos em consideração o quão graves são os nossos pecados. E muitas das vezes Deus tem que acender a sua ira para nos fazer ver o quanto que nós temos pecado contra Ele. Se a gente tivesse tempo para ler todo o capítulo 2 e 3 de Números, a gente veria que Moisés, ele acabou de descrever lá no capítulo 2 e 3 como era que o povo de Israel, toda vez que eles paravam, eles deveriam acampar. Eles deveriam acampar as 11 tribos ao redor do arraial, as 11 tribos ao redor, e no meio ficaria o templo, a tenda de Moisés e Arão e os levitas. Sempre que eles paravam para acampar, era assim, as 11 tribos no centro, o templo, a tenda de Moisés, Arão e os levitas. Então, quando o texto nos fala que Deus acendeu o seu fogo, a sua ira, às extremidades do arraial, é como se o autor nos estivesse dizendo, ele nos está dizendo que Deus acende a sua ira, para que em vez que o povo fuja para longe do arraial, ele só tenha um lugar para onde ir, que é olhar para o centro do arraial. Muitas vezes Deus traz situações ruins nas nossas vidas, para que a gente não tenha outra coisa, senão nos voltarmos para Ele mesmo. Olharmos para o templo, olharmos para aquilo que representa a presença do Senhor e nos voltarmos para Ele. É isso que o texto está nos dizendo. Durante todo o Pentateuco, Moisés vai nos mostrar o quanto que muitas das vezes o povo judeu ele é comparado a bois. Vários textos vão dizer que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. E aqui está Deus como que um tangedor de bois, colocando fogo ao redor desses bois, para que eles abandonem a dureza do seu coração e se voltem para Ele mesmo. Muitas das vezes, e assim nos diz Matthew Henry, quando nos queixamos sem causa, é justo que Deus nos dê causa da qual nos queixarmos. Muitas das vezes, quando nós pecamos e murmuramos contra Deus, muitas das vezes Ele traz situações ruins para que nós possamos entender que nós devemos depender dEle e o quanto que, na verdade, Ele tem sido maravilhoso para conosco. E aí, o povo, ao ver o fogo nas extremidades do arraial e olhar para o centro, olhar para o templo, eles não têm outra coisa senão clamar ao mediador. E aí o versículo 2 nos diz: então o povo clamou a Moisés.
Eles lembram, nós não temos para onde fugir, a ira do Senhor se acendeu ao redor de nós, nós estamos olhando para o centro, quem é que pode interceder por nós? Aí eles lembram de Moisés, aí eles correm a Moisés e dizem: Moisés, clama a Deus por nós. E aí o versículo 2 diz que orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Deus se ira porque Ele é um Deus de justiça e é um Deus que odeia o pecado. Muitas vezes e em várias igrejas as pessoas não têm essa consciência porque não é falado sobre a ira de Deus. O pastor Thiago Bahia postou essa semana no Instagram da Igreja Presbiteriana do Jockey sobre como ele foi lidar com o aconselhamento de uma mãe que tinha que ensinar ao seu filho sobre os benefícios do céu. O seu filho de 5 anos disse: mãe, por que a gente tem que ir para o céu? Aí ela disse: não, meu filho, porque lá é um lugar bom, lá está Deus, lá vamos estar todos nós, os servos de Deus. E ele disse: não, mãe, eu não quero ir para o céu. Não, filho, mas lá é um lugar bom. E ela insistiu. E ele disse: não, mãe, eu não quero ir para o céu. E aí o Thiago Bahia, advertindo essa mãe, ele diz: mãe, você provavelmente não está conseguindo tratar o coração do seu filho, porque ainda você não ensinou a ele sobre o inferno. Nós muitas das vezes abandonamos as graças de Deus, os benefícios de Deus, porque nós não temos consciência de o que de fato nós merecíamos. Mas Deus aqui, mais uma vez, Ele supre um mediador para que Ele rogue pelo povo. E aí o versículo 2 diz que o fogo se apagou. A pergunta 113 do nosso catecismo, a pergunta é sobre o terceiro mandamento e pergunta aquilo que é proibido no terceiro mandamento. E uma das coisas que se é dito é que uma das coisas proibidas são as murmurações e as rixas contra o decreto e a providência de Deus. Sempre que nós pecamos contra o decreto e a providência de Deus, nós estamos pecando contra o próprio Deus. É isso que nós fazemos quando murmuramos. A cruz, ela só tem um sentido real quando nós percebemos que de fato Deus é um Deus que se ira, é um Deus de justiça que tem que punir o pecado. E Ele mesmo propôs para nós um mediador suficiente. E aí o povo, tendo visto que o fogo se apagou e reconhecendo que foi por causa dos seus pecados, mas que Deus teve misericórdia deles e ouviu o mediador Moisés, eles marcam aquele lugar e diz: esse lugar a partir de hoje vai se chamar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre nós. Eles marcam aquela localização para que eles possam lembrar que o fogo do Senhor se acendeu contra eles, mas que o Senhor teve misericórdia deles. Mas o quão rapidamente nós nos esquecemos. O quão rapidamente nós às vezes vamos sair daqui do culto matutino, onde nós ouvimos sobre murmuração, e nós vamos murmurar, porque no dia do Senhor eu não posso assistir isso e aquilo, eu não posso fazer aquilo e aquilo outro. Em vez de eu buscar mais a Deus, nesse dia que Ele me deu para santificação, eu provavelmente, às vezes não com palavras, mas muitas das vezes no meu coração, eu murmuro contra Deus. E é isso que o povo de Israel volta a fazer, do versículo 4 até o versículo 9. E agora nós vamos ver o quanto que o descontentamento do povo e a suficiência de Yahvé nos fica evidente aqui. Versículo 4 a 9. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio.
espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite desceu o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então o povo, ele agora sendo influenciado por um populacho que não era de fato o povo de Deus, mas era um povo que havia saído juntamente com ele. Para isso eu queria que os irmãos abrissem lá em Êxodo 12, versículo 38. Êxodo 12, 38. Diz assim: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. O povo de Israel, ao ser liberto com mão forte por parte de Deus do Egito e sair do Egito, várias outras populações, vários outros povos que também eram cativos no Egito, aproveitaram aquela oportunidade para fugir com eles. E várias dessas pessoas, sem ter para onde ir, sem ter para onde voltar, disseram: não, vamos seguir com o povo de Israel, vamos seguir com esses que têm um Deus tão grande que abençoa o seu povo. Quem sabe nós não vamos ser abençoados também? Quantas vezes no meio do povo de Deus existe o populacho? Em vez de serem pessoas que muitas das vezes receberam até os sinais da aliança, os sinais do pacto, na verdade eles estão aqui, mas eles querem apenas os benefícios terrenos que o pacto pode lhes proporcionar. É aquela família que não vem para o culto matutino, mas diz: não, leva o meu filho para a escola bíblica, porque lá ele vai aprender a ser um homem melhor, uma mulher melhor. São aquelas pessoas que estão ao entorno do povo de Deus e que muitas vezes só se voltam a Deus ou à igreja querendo os benefícios da parte de Deus. É quando ele adoece e ele quer a cura, e aí ele vem procurar Deus. É quando ele está desempregado e ele precisa de um emprego, aí ele vem colocar o seu nome para que a igreja ore por ele. Mas ele não está de fato comprometido com Deus. Esse populacho, essas pessoas que não são o povo de Deus e são oportunistas, nos mostram o quanto que não há união entre a luz e as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15 fala sobre isso. Os irmãos não precisam abrir. Vai falar que não há comunhão entre luz e as trevas, entre os ímpios e os santos. Uma aplicação clara disso, que nós vemos a partir desse texto, é o quanto que nós muitas das vezes nos tornamos participantes de muitas situações com os ímpios. Quantas vezes você vê crentes dizendo que os seus melhores amigos são ímpios? Quantas vezes os irmãos têm que ser advertidos porque querem ter relacionamentos com ímpios? E a palavra de Deus nos mostra então o quanto que os ímpios só servem para trazer impureza para o meio do povo de Deus. Esses ímpios, eles têm grande desejo da comida dos egípcios, diz o versículo 4. E aí os filhos de Israel, que tinham acabado de construir um local, de tomar aquele local como o nome de Taberá, eles voltam a murmurar contra Deus. O final do verso 4 diz: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eles rejeitam a Deus. Se os irmãos olharem lá no verso 20, diz assim, mas o mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfarteis dela, porque rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O povo de Deus, toda vez que ele se murmura contra Deus, contra a providência de Deus e o seu decreto, ele está reclamando do próprio Deus. E Deus nos ensina então que nós não devemos ser levados por essas más influências e não devemos flertar com o mundo como se dali nós pudéssemos sair ilesos.
Um exemplo claro de alguém que recebeu os benefícios de Deus e mesmo assim murmura contra Deus e peca contra Deus é Adão e Eva. Adão e Eva, os nossos pais, tendo sido colocados num jardim onde eles podiam comer de todas as árvores frutíferas, e não só dela, mas também da árvore que tinha sido colocada no meio do jardim, que era a árvore da vida, e sendo proibido apenas uma árvore, que era outra árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de estarem satisfeitos com a providência de Deus, ao serem tentados pela serpente, eles pecam contra Deus. Sempre que você murmura contra Deus e peca contra a sua providência, por insatisfação contra aquilo que Deus tem lhe dado, você está novamente repetindo aquilo que Adão e Eva fez no princípio. E aí percebam o quanto que o pecado nos engana. O versículo 5 diz que os israelitas disseram: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Quanto que o pecado nos cega. Abramos lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 1, melhor dizendo. Êxodo capítulo 1, verso 13. Diz assim, vou começar do verso 12. Êxodo 1, 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Verso 22 diz assim: então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Eles esqueceram que na verdade no Egito eles eram escravos. Eles não comiam de graça, eles trabalhavam e trabalhavam penosamente para ter o mínimo para viver. E não só trabalhavam penosamente, como seus filhos eram mortos. E mesmo assim eles olham para trás e dizem: nós comíamos de graça. É exatamente isso que nós muitas vezes fazemos quando nós desejamos aquilo que nos foi a vida pregressa. Quantas vezes você pode no seu coração, e isso é pecar contra Deus, lembrar da vida que você vivia antes de ser convertido ao Evangelho e dizer: como eu sinto saudade das coisas que eu fazia quando eu não era crente. Ou talvez você nasceu na igreja, você foi batizado na infância, você não se desviou, não foi viver uma vida do mundo, mas você olha para aqueles que vivem lá e dizem: como eu queria viver assim, assim e assim. Isso é pecar contra Deus, isso é rejeitar a Deus, é rejeitar a sua graça, os seus benefícios. Isso é estar cego por conta do pecado e não perceber o quanto que quando nós estamos debaixo da servidão do pecado, na verdade nós somos escravos do pecado, mas agora por causa da graça de Deus nós somos libertos. E isso sim, ser escravo de Cristo é ser verdadeiramente livre. Mas o povo cego diz: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Eles, em vez de lembrarem de onde eles de fato saíram, e olharem para a promessa que Deus lhe havia prometido, eles resolvem murmurar contra Deus. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Êxodo, capítulo 3. Lembrem então novamente que eles tinham acabado de comemorar a Páscoa. Eles tinham acabado de comemorar no capítulo 9 a saída do Egito.
E eles com certeza tinham acabado de lembrar aquilo que no capítulo 3, versos 7 e 8, Deus disse. E disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Eles, em vez de lembrarem que eles estavam indo para a terra prometida, em vez de terem sempre na sua mente de onde eles saíram e para onde eles vão, eles resolvem murmurar contra Deus. E nós estamos suscetíveis a isso nessa vida. O único modo de nós nos livrarmos disso é fazer constantemente, e especialmente no domingo, isso. Lembrarmos de onde nós saímos, de onde nós fomos tirados, das trevas da qual nós éramos escravos, e que nós estamos indo para um reino restaurado, para a terra prometida, para uma terra onde não haverá choro, nem ranger de dente, nem qualquer sofrimento. Só quando nós nos lembramos quem nós éramos antes de Cristo, o quanto que nós estávamos debaixo da ira, e o quanto que por causa da graça de Deus, nós agora somos filhos de Deus, e alcançamos um novo relacionamento com Ele, e fomos agraciados com todos os benefícios celestiais, é que nós podemos parar de murmurarmos contra as situações que nós passamos. É só ao pensar nisso que nós vamos saber lidar com os momentos mais difíceis e mais penosos da nossa vida. Só ao lembrar disso é que um pai pode permanecer fiel em Deus ao perder um filho. É somente ao lembrar disso que um marido pode confiar na suficiência de Deus, mesmo quando ele perde um emprego. É somente ao lembrar dos benefícios de Deus é que uma moça pode continuar esperando em Deus o marido que Deus lhe dá, em vez de recorrer ao mundo e casar com um ímpio. Nós devemos nos lembrar das promessas de Deus, nos lembrar de onde Ele nos tirou e estarmos satisfeitos com tudo que Ele nos dá. O povo judeu, especialmente aqui no versículo 6, mostra o quanto eles estavam insatisfeitos com o cardápio de Deus. Eles olham para o maná e dizem: nós não temos outra coisa senão esse maná. O que de fato a sua alma deseja? O que de fato deseja o seu mais profundo? Você de fato foi convertido em Cristo Jesus e aquilo que você mais deseja é a comunhão com Deus? Ou não? Isso é apenas mais uma coisa em sua vida. É isso que fica muito claro no domingo. É isso que fica muito claro no dia do Senhor. O quanto que nós acordamos no dia do Senhor já ansiosos pela comunhão com Deus e com a sua igreja. Quantas vezes nós temos culto 9 horas da manhã e a gente disse: quem dera hoje eu pudesse dormir um pouco mais. Em vez de estarmos ansiosos, já irmos dormir no sábado ansioso, porque amanhã é o dia de eu ter comunhão com Deus e com a sua igreja. Nós estamos como o povo de Deus, olhando e dizendo: não tem outra coisa para fazer. Percebam então o quanto que o povo de Deus aqui rejeita Deus. Mas aí nós vemos dos versos 7 a 9 o quanto que há suficiência no maná. O verso 7 diz: então o maná, como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio, espalhava-se, e o povo o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Matthew Henry, ao falar sobre esse texto, ele diz: enquanto vivessem do maná,
o povo de Deus parecia estar isento daquela maldição que o pecado tinha trazido sobre o homem, de que ele comeria o pão do suor do seu rosto. Enquanto eles olhavam para o Egito e cegos pelo pecado, eles diziam: lá nós comíamos de graça. A verdade é que aqui é que eles comiam de graça. Aqui é que, em vez de ter que plantar e esperar que crescesse e colher, eles apenas acordavam pela manhã, se espalhavam e recebiam maná de graça. O quanto que eles estão tão cegos pelo pecado que eles não percebem o benefício do maná. O texto fala que a aparência do maná era como a de uma pedra preciosa, do bidélio. Mas eles estavam tão cegos pelo pecado, pelas suas murmurações, que eles não viam nenhuma pedra preciosa à sua frente. O que satisfaz a nossa alma de fato não é o que entra pela boca, mas é aquilo que se come pela fé. É aquilo que vai de fato saciar a nossa alma, é aquilo que nos alimenta pela fé. É isso que nós vemos ainda mais claramente na Santa Ceia, na Ceia do Senhor. Quando nós comemos um pedacinho de pão e um cálice pequeno de vinho, mas por causa da presença de Cristo Jesus presente na igreja durante os sacramentos, aquilo é suficiente para saciar as nossas almas. É isso que nós percebemos no outro sacramento, que é o batismo. Nós não precisamos de abundância de água para termos os nossos corações lavados, mas apenas pingos de água já representam suficientemente aquilo que Deus fez por nós. Isso sim, isso que nós estamos vendo aqui é que é de fato comer de graça, é que é receber os benefícios de Deus. Mas o povo de Israel está tão cego por conta das suas murmurações que não vê isso. E aí, vendo um pouco de teologia bíblica, nós vamos ver então quem de fato, de quem se estava falando aqui. De Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem lá em João, capítulo 6. João 6, 32 a 35. No capítulo 6, Cristo Jesus acabou de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Ele atravessa o mar e, ao chegar do outro lado, a multidão volta a encontrá-lo. E aí ele começa a dizer então que aquele povo, na verdade, eles não estavam procurando por quem ele era, mas por causa do pão que eles tinham comido. E aí Cristo fala no verso 32: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí a gente vai agora lá para o verso 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Cristo é que de fato está sendo representado aqui em Números 11. Ele é o pão descido do céu. Ele é aquele que era suficiente para saciar a fome do povo de Deus. Assim como ainda hoje, só Ele é suficiente para nos satisfazer. É isso que nós devemos fazer, é recorrer constantemente a Cristo Jesus para sermos livrados da murmuração, da ira de Deus e do desejo pelo pecado. Mas ao olharmos para a estrutura do texto, você percebe que os primeiros versículos mostram o povo se queixando, depois mostra a ira de Deus e mostra o mediador. E aí quando você vai para a segunda parte, que é dos versículos 4 a 9, você vê de fato a murmuração do povo. Mas cadê a ira de Deus se acendendo? E cadê então o mediador para interceder pelo povo? A verdade
é que o texto termina com os versos 7 a 9, exatamente para nos mostrar que o verdadeiro pão descido do céu, o verdadeiro mediador e aquele que de fato recebeu a ira de Deus é o maná, é Cristo Jesus. Ele é o maná que descido dos céus é o mediador último e o verdadeiro mediador, aquele o qual, apesar de ser muito parecido com Moisés, Moisés era apenas um tipo do que ele haveria de ser. Apesar de ter o maná como sua representação, é apenas um tipo do que ele haveria de ser. Mas agora, como eu disse no início do sermão, e talvez você tenha ficado pensando como a ira de Deus, ela também deve ser saciada quanto ao seu povo. A ira de Deus, ela é acendida também contra o povo de Deus. Mas em vez de cair sobre nós, ela foi totalmente derramada sobre Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 12. Lucas 12, versículo 49 e 50. Lucas 12, 49 e 50. Diz assim, o próprio Cristo falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Cristo Jesus, ele é tanto aquele que recebe a ira de Deus sobre ele, para saciar a ira de Deus por causa do pecado do seu povo, quanto ele também é o próprio Deus que há de vir sobre a terra, derramar a sua ira sobre contra todos os homens que não o tiverem aceitado como o único e suficiente Salvador. Ele é tanto o maná descido do céu, que é suficiente para a nossa salvação, como ele também é o verdadeiro mediador, que sana a ira de Deus, que era contra cada um de nós. O Salmo 127, versículo 2, parte B, não precisam abrir, diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Falando isso sobre o maná que era descido do céu. Mas ao fazer uma teologia bíblica sobre isso, nós percebemos o quanto que Cristo Jesus foi dado a cada um de nós enquanto nós ainda dormíamos. Ainda mortos por conta do pecado, Cristo Jesus sofreu a ira de Deus por cada um de nós. E não só pelos pecados que nós cometíamos antes, como aqueles pecados que nós ainda cometemos hoje, tendo sido convertidos no coração, nós ainda pecamos contra Deus, mas Cristo Jesus recebeu a ira por conta desses pecados. E uma coisa é certa, ele há de vir, como ele mesmo disse, tendo na sua mão a pá, ele separar a palha do trigo, e lançar o trigo no celeiro, e queimar a palha no fogo que nunca se apaga. Se você nessa manhã, ao ouvir essa mensagem do Evangelho, ao perceber o quanto os seus pecados são terríveis contra Deus, se você ainda não foi convertido a Cristo Jesus, se você ainda não se arrependeu dos pecados e está confiando apenas na vida e obra de Cristo Jesus, se arrependa hoje. Mas se você já é um cristão, se você já reconhece isso, viva a partir disso. Viva a partir da suficiência de Yahvé, fugindo tanto da murmuração, quanto da ira de Deus, quanto do desejo do pecado. E eu termino com uma citação do pastor Paulo Brasil, que diz: quem tem Cristo, tem tudo. Te falta água, ele é a água da vida. Te falta pão, ele é o pão que desceu do céu. Te falta moradia, ele foi preparar um lugar. Te falta pai e mãe, ele disse que nunca nos abandonará. Todas as coisas temos nele. Amém.
Oremos. Deus eterno, Pai de infinita bondade e Deus rico em misericórdia, Deus que se ira contra o pecado, Deus que é justo e deve exercer a sua ira contra a malignidade dos homens, nós a Ti damos graça, Pai, porque nessa manhã nós podemos reconhecer, Pai, que até os males que vêm na vida do Teu povo são, Pai, meios de graça para que nós possamos conhecer ainda mais o Senhor, para que nós possamos perceber o quanto que nós não somos suficientes em nada, Pai, nem na salvação, nem, Pai, no nosso sustento, nem em qualquer outra situação das nossas vidas, nós não somos suficientes. Nós só temos a nossa suficiência em Cristo Jesus. Nos faça reconhecer, Pai, ainda mais isso. E que nós possamos, Pai, amar ainda mais ao Senhor, desejar ainda mais a Cristo Jesus e vivermos de fato para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino e para que todos os povos conheçam a Tua justiça. Nós cremos, Pai, que um dia nós estaremos na morada celestial, na cidade que está sendo preparada para nós, naquilo que é a terra prometida. Mas também nós cremos, Pai, que o Senhor há de trazer juízo sobre os homens que não o reconhecerem como Senhor e Salvador das suas vidas. Que essas verdades, Pai, estejam tão ardentes em nossos corações, que nós possamos testificar delas durante toda esta semana. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.